Gente, as palavras que eu lembro, assim, logo de cara, pensando em todo esse processo, é humilhação e vulnerabilidade. Essas duas coisas. E eu vou ser bem sincera com vocês aqui, pra vocês terem ideia de tudo que eu passei. Sim, eu acordei no meio da cirurgia. Vou finalmente fazer a minha cirurgia no joelho. E a Dona Terra tá aqui atrás. Não, minha filha. Né, minha criança. Coisa mais linda da mamãe. Coisa mais linda da mamãezinha. Que foi? Fazendo aquela almofada que virou meme. Que foi, minha filha? Que você tá com essa carinha? Ai, você não gosta quando a mamãe grava, né, minha filha? Enfim, gente, hoje chegou o dia da minha cirurgia. É muito doido pensar que a primeira vez de todas que eu lembro de ter deslocado meu joelho, saído do lugar, ter torcido, enfim. Eu tava jogando um futebol de sabão, acho que eu tinha 14 anos, tava na praia em Caraguá, Ubatuba, sei lá, nem lembro. E foi a primeira vez que eu senti, mas é que foi forte mesmo, foi com 14, 15 anos, pouco tempo antes da minha festa de 15 anos. Então eu fui uma debutante que entrou mancando no aniversário, porque foram algumas semanas antes que aconteceu a primeira torção mesmo, que eu tive que ficar de tala, inclusive eu caí e quebrei meu braço, tudo sozinha dentro de casa. E desde então foram muitos episódios que eu tenho com meu joelho, vários. Histórias engraçadas, inclusive, mas a maioria bem ruim. Indo no médico, ele colocava a mão e ele falava, nossa, como você tá tensa, solta a perna. E eu falei pra ele que hoje meu problema com o joelho era muito mais psicológico do que outra coisa. Já faz tempo que eu quero fazer cirurgia, quase não encontrava médicos que queriam fazer, a maioria bastante conservador no sentido de falar pra focar no fortalecimento, que eu tentei por muito tempo, mas nunca rolou, entendeu? Então, a cirurgia já era uma coisa que eu queria fazer há uns anos aí. Ano passado, inclusive, né? Eu falei, chega, eu quero fazer. Da última vez não deu certo por causa do plano, mas hoje chegou o dia. Tô quase levemente emocionada, mas não vou chorar, porque eu tô mais feliz do que... Se bem que as pessoas choram de felicidade também, né? Hoje tá uma mistura de sentimentos, sinceramente, acho que é isso. Então, já tô de jejum, não posso comer 8 horas antes da cirurgia. Minha cirurgia tá marcada para as 2 da tarde, eu tenho que chegar no hospital meio-dia. Então eu vou tomar banho agora, arrumar minhas coisas, pegar meus exames, alugar uma muleta. E é isso, gente. É isso. Nem acredito que chegou. Então, gente, a mulher perguntou se eu tinha feito xixi. Aí ela me deu isso aqui, ó. Achando que é um pinico, mas eu não sei usar porque eu tô deitada. Como é que faz? A humilhação real, tá, Brasil? Pós-operatório. Você passa a noite aqui hoje. Minha mãe foi pra cama. Só tem um quarto. Isso aqui, ó. Tô com um pouco de dor. Mas tudo certo. Tô muito feliz que essa cirurgia aconteceu. Pronto, tá com a minha nova vida, com o meu novo joelho. Tá toda suja que cagou. Com ninguém. Enfim. E aí, galera, como é que vocês estão? Voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês, esse vídeo aqui no canal pessoal contando sobre a minha experiência com o pós-operatório da cirurgia do joelho que eu fiz. Se você não sabe nada sobre isso, eu vou deixar um link aí na descrição, em que eu contei todos os detalhes sobre o meu problema na patela, como tinha uma instabilidade muito grande durante muitos anos da minha vida, e foi por isso que eu resolvi fazer a cirurgia. Passado um mês da cirurgia, eu vim compartilhar com vocês os destaques durante essa jornada de pós-operatório, muito porque eu pesquisei antes de fazer a cirurgia, eu não encontrei tantos relatos assim que eu me identifiquei. E agora eu posso falar o meu com toda a sinceridade do mundo e passar uma visão mais realista sem romantizar pra quem tem interesse ou vai passar por uma cirurgia no joelho, não só da patela, mas também, sei lá, alguma coisa relacionada a ligamento ou prótese, enfim. Se você não me conhece, eu sou Camila Faria, eu tenho esse canal, na verdade eu tenho um outro canal com a minha irmã Bruna, onde a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios, e nesse canal pessoal eu conto a minha vida fora desse mundo de viagens, às vezes uma pegada mais vlog, enfim. Então aqui você vai me ver mais com essa cara que não tanta maquiagem, um pouco descabelado, mas eu acho que o mais importante é o relato. Então vamos lá, gente. Chegou o dia da cirurgia, finalmente, e eu fui pro hospital, meus pais me levaram, foi à tarde minha cirurgia, então acho que ia acontecer 2 da tarde, eles falaram pra gente chegar lá meio-dia. Nessa cirurgia, eu fui sozinha, então eles me chamaram, meus pais ficaram lá embaixo, eu fui pro quarto sozinha, e eu tava bem tranquila, na verdade, eu tava tão animada pra fazer essa cirurgia, era um negócio que eu esperei tanto, que eu não fiquei pensando nada, eu só tava com um leve medo da anestesia. Essa anestesia foi aquela que chama
raquidiana, ou alguma coisa assim, conhecida também como hack, que é a mesma anestesia que usam para partos, tanto cesárea quanto normal. Então ela é mais localizada, assim, você não sente da cintura para baixo. E a anestesia, ela é dada na sua coluna, se eu não me engano. Então vai ter lá o anestesista, ele vem com a injeção e te dá também um sedativo antes, eu lembro do meu fazendo isso, e aí ele pede para você virar, ele dá uma injeção nas suas costas. Depois disso você apaga. Só que essa anestesia também pode te deixar consciente. E eu já vou falar mais um pouco sobre isso. Uma questão que eu quero falar do fundo do meu coração para vocês sobre você tá nesse processo tanto da cirurgia como tá doente no hospital. Eu acho que as duas maiores coisas que foi tipo um baque, principalmente porque eu sim me considero uma pessoa muito independente, eu dificilmente fico pedindo ajuda pras pessoas, eu tento resolver do meu jeito, já sou agilizada pra ir atrás, se tem um problema eu quero a solução. E fazendo a cirurgia você... Gente, as palavras que eu lembro, assim, logo de cara, pensando em todo esse processo, é humilhação e vulnerabilidade. Essas duas coisas. Então, só recapitulando um pouco, eles me chamam, eu entro no quarto, tem uma mulher lá já no quarto. Nesse quarto era pra eu estar sozinha, pelo meu plano, mas ela ia fazer cirurgia no mesmo horário que eu e ela não ia dormir lá. E eu também achei que eu não ia dormir lá, mas tá. Eles pedem pra você trocar de roupa, então você já fica pelada, né? Coloca a roupinha do hospital. E eu vou ser bem sincera com vocês aqui, pra vocês terem ideia de tudo que eu passei. Assim que ela me falou pra colocar a roupinha e tirar também a calcinha, não sei o que, colocar lá na gaveta, eu falei pra ela, olha, eu tô menstruada, era o primeiro dia de menstruação, então, tipo assim, sangue, e eu tô com um coletor, tudo bem? E ela falou, ah, tá bom, não tem problema, vou sair e já volto, isso é a enfermeira. Quando ela volta, ela fala, olha, você tem que tirar, inclusive, o coletor, você não pode estar de esmalte, eles me falaram que não podia estar com esmalte de gel, meu esmalte era normal, eles fizeram eu tirar lá na hora, fazia só 3 dias que eu tinha feito minha unha, mas eu tive que tirar. Não pode ter nenhum piercing, então, piercing do nariz, tragos, umbigo, tudo, eu tive que tirar. E aí, dessa questão do coletor, ela falou que eu tinha que tirar também. Só que eu falei pra ela, e o que eu faço? E ela me deu uma gaze, tipo assim, um paninho, e falou, coloca isso aí. E foi isso, gente. Eu fiquei bem sem saber colocar onde, tipo, um pano no meio da perna. Eu achei que era isso. Aí saí desse jeito, pelada, com a roupinha do hospital, com a bunda de fora, né? E com uma gaze no meio da perna, meio que segurando com a perna, no meu primeiro dia de menstruação. E eu falei, meu Deus... Sabendo que eu ia pro centro cirúrgico, ia ter um monte de médico lá e, bom, acho que com sangue eles estão acostumados, né, mas como eu falei pra vocês, a humilhação começa aí. Essa mulher que tava lá, ela tava na terceira cirurgia dela, o dela era uma questão de patela também, mas a dela precisava de prótese, ela não tinha idade ainda pra fazer essa cirurgia de colocar prótese, então ela tava na terceira cirurgia repetida, assim, porque sempre dava um problema, ela tinha que voltar, então ela já tinha mais conhecimento do procedimento todo, e ela falou que o joelho dela era muito ruim, eu expliquei minha situação pra ela, ela foi pra sala de cirurgia dela, eu fui pra minha. Cheguei lá, parecia um mercado de peixe, tinha muita gente falando, e eu tava na caminha, muito rápido tudo também, um monte de gente, e eu, meu Deus, tá bom. E eu só pensando na gaze no meio da minha perna, mas enfim. Chegou o anestesista, ele fala pra eu virar, aí ele me deu, acho que... uma injeção nas costas, eu não sei, gente, eu sei que eu apaguei. Apaguei, mas depois de um tempo eu acordei no meio da cirurgia, eu acordei, vi tudo branco, um pano na minha cabeça, um monte de gente falando, eu acho que eles nem viram que eu acordei, eu também não falei nada, eu tava muito na minha mente, assim, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Lembrei que eu tava na cirurgia e dormi de novo, então, sim, eu acordei no meio da cirurgia, era o meu maior medo, inclusive, mas você não sente nada, realmente, do joelho pra baixo, aliás, da cintura pra baixo, você nem sabe o que tá acontecendo. Parecia até um sonho, assim, mas eu lembro muito bem que eu abri os olhos por alguns minutos e dormi de novo. E aí, a segunda vez que eu acordo, eu já tô no quarto com essa mulher que também tinha feito cirurgia, então quando eu cheguei ela já tava lá, e ela falou que a cirurgia dela foi tudo bem e tal, ela tava comendo, isso aí já era umas 6 da tarde, e aí eu fiquei sabendo que a minha cirurgia durou 1 hora e 20 por aí, mas ela atrasou, então se era pra começar 2 horas, ela foi começar quase 3h40, quase 4 horas, porque tava muito lotado, tinha muita gente, um médico lá, ele tinha feito 12 cirurgias naquele dia, o meu médico tinha feito a minha e mais uma, e depois na consulta com ele, ele falou que realmente teve que esperar uma sala de cirurgia liberar pra eu poder fazer. Mas tá, tava lá no quarto, a mulher tava comendo, ela falou que queria fazer xixi, a enfermeira veio com aquela cadeira que é meio bengala, sabe? Não é cadeira, parece uma cadeira, na verdade. Mas é aquele apoiador, assim, enquadrado, que você se encaixa, assim. E ela foi, aos poucos, pro banheiro, e eu pensei que seria meu caso também na hora que eu resolvesse usar o banheiro. Só que naquela hora que eu acordo, eu tô sem sentir nada, eu não consegui levantar minha perna, não sentia mesmo minha perna, e o médico entra, veio falar comigo, e foi uma sensação horrível, gente. Ele veio falar comigo, perguntar se eu tava bem e tal, e ele levantou minha perna, tipo, bailarina, assim, ó. E eu não sentia nada. Eu falei assim, a minha perna parecia uma perna de manequim que tava na minha frente, entendeu? E ele com a perna lá pro alto e eu sem sentir absolutamente nada. Essa sensação foi bem
estranha, mas beleza, eu sabia que eu tava anestesiada. Ele me informou que eu ia dormir lá naquela noite e eu fiquei meio assustada até, porque eu tava sem celular, meu celular tava com a minha mãe. Como a cirurgia era rápida, eu pensei que eu já ia voltar pra casa, mas não. E aí a enfermeira falou que tinha mandado mensagem pra minha mãe ia subir, minha mãe subiu, levou meu celular, trouxe um carregador pra mim. Eu falei mesmo pra minha mãe voltar pra casa, porque eu não tinha necessidade, eu tava dopada lá. E só tinha um sofazinho. E foi isso, fiquei lá na primeira noite, mas sem sentir nada. Ah, eu só jantei nesse horário aí, 7 e pouco. E aí deu umas 10 da noite, eles me trouxeram uma bolacha, mas eu tava com fome ainda. Ela falou que já tinha fechado a copa lá, então eu dormi levemente com fome. É que eu realmente não sabia que eu ia ficar lá naquela noite. Eu jurei que eu ia voltar pra casa. E, gente, nesse dia eu não escovei o dente, eu não saí pra fazer xixi nem nada, porque realmente eu não tava sentindo nada. Quando a enfermeira volta, antes de dormir, de me dar tchau e tal, ela perguntou se eu queria fazer xixi, se eu tinha feito xixi, eu falei que não tinha feito ainda. E aí, o que eu achei? Que ela ia buscar aquele negócio que a mulher foi apoiada pro banheiro. Não, ela me vem com um pinico, que minha mãe falou que era uma comadre, mas assim, eu nunca tinha ouvido nem falar. E deixou lá, do meu lado. Eu fiquei olhando e falei, gente, o que eu faço? Eu não tô nem sentindo minha perna, meu Deus. Eu não sabia nada do que tinha do meu umbigo pra baixo, sabe? Tava só com uma coberta lá. Bom, quando ela sai, que ela me deixa esse pinico, eu lembrei que eu tava com a gaze lá. Aí o meu coletor tava, porque eu tirei antes da cirurgia, né? Então ele tava limpo, bonitinho lá com as minhas coisas na gaveta. Aí quando eu pego a gaze, tava com sangue, mas eu acho que não tava tanto, porque eu fiquei deitada. Eu tiro a gaze, coloco, tipo, num lixinho que tava lá do lado com as minhas coisas e consegui colocar o coletor deitada, sem pedir ajuda, sem sentir nada. Simplesmente nem sei como eu coloquei, acho que foi em modo sobrevivência. Graças a Deus não me sujou nem nada, tava tudo certo, não sei o que eu faria também, ia ficar tudo cheio de sangue lá. Eu sei que tá oversharing, gente, mas é porque realmente eu, naquela situação, eu falei, será que isso é normal? As pessoas passam por isso, como resolve? Comigo aconteceu, talvez, não seja tão bizarro assim. Quando ela volta a segunda vez, ela perguntou se eu tinha conseguido, eu falei, sinceramente, eu não sei nem o que eu tenho que fazer com isso. Ela falou, ah, não, tá, vou te ajudar. É isso, gente, deitada mesmo. Ela coloca o pinico embaixo de você e a enfermeira simplesmente fala, pode fazer. E eu fiquei tipo assim, meu Deus. Aí ela me falou, vou sair da sala pra te dar privacidade. E quase que eu falei pra ela, por favor, liga a torneira aqui que eu tô precisando de um barulho de água. Situação totalmente constrangedora, bem, como eu disse, humilhante mesmo. Não que eu me senti humilhada pelas outras pessoas, acho que é todo o contexto, toda a situação de ter que fazer isso. Aí fiz xixi deitada. Mas é aquilo, né, gente? Quem acompanha meu canal principal sabe que eu fazia xixi no copo lá na casa da Rochemame francesa. Acho que eu tava treinando já pra esse momento. Operada faz mais sentido. Ela veio, perguntou se eu tinha feito, falei que sim. Daí ela tira o negócio embaixo com o seu xixi, com a sua urina. E nesse momento eu deixo um agradecimento muito grande pra pessoas que cuidam de pós-operados, pessoas no hospital, idosos, enfim, cuidadores, enfermeiros. Muito obrigada pelo serviço de vocês, porque eu senti que todo mundo tinha muita empatia lá, sabe? Eu me senti realmente acolhida, então obrigada por isso, porque é uma situação realmente constrangedora, né? Então acho que o acolhimento e a empatia são as duas coisas que a pessoa precisa naquele momento. Então Deus abençoe os enfermeiros e fui dormir. No dia seguinte eu acordo, passou bem rápido assim, ela perguntou se eu tava bem, e aí que eu já tinha tido alta, eu teria alta 9 horas da manhã, podia mandar mensagem pra minha mãe pra ela me buscar. Bom dia, são 9 horas da manhã, eu tive alta, então comi aqui umas bolachinhas e meus pais estão vindo me buscar. Minha perna tá doendo, um pouquinho sofrido, tá? Mas vai dar certo. Minha mãe chega, isso umas 9 e pouco. E aí elas falam, você quer fazer xixi, quer ir lá no banheiro e tal? Eu falei que sim, só que lembra que eu estava deitada com a perna esticada. Na hora que eu viro, e daí você tá toda enfaixada, uma faixa pesada, inclusive, porque são várias camadas, eu simplesmente comecei a sentir a pior dor que vocês podem imaginar. Mas uma dor, que eu tava deitada, com a perna esticada, eu saí da maca, já comecei a chorar. Quando eu coloco o pé no chão e vi que, assim, era uma dor, eu não sei nem explicar, uma dor assim na alma mesmo. Eu comecei a chorar. Ela falou, vou pegar a cadeira de rodas pra você, aquela cadeira de roda que tem pinico, sabe, pra você sentar, e aí eles te encaixam no vaso sanitário. Aí eu sentei com muita dor e fui chorando, tipo, acho que tava babando de dor até, a enfermeira em choque, minha mãe em choque, e eu falei, cara, tá doendo muito, tipo assim, não é pouco não tava conseguindo suportar a dor. Mesmo assim, elas me levaram pro banheiro, fiz xixi lá desse jeito, voltei e a enfermeira me falou, eu vou cancelar sua alta porque eu não tenho como te mandar pra casa desse jeito. E aí ela foi lá e colocou de novo o negócio, ela já tinha tirado um negócio de soro pra aplicar remédio pela veia lá. Ela colocou de novo e me deu mais de pirona e falou, depois que você tomar esse remédio, aí a gente vê como você tá e te dá alta. Aí eu fiquei mais 1 hora, eu acho, no hospital, mais 1h30, e aí me liberaram. Diminuiu a dor, mas assim, continuava sentindo. Aí fui de cadeira de rodas, meu pai desceu o carro lá na frente do hospital, entrei e vim pra casa com a perna
pesada, tipo assim, era como se tivesse 2 toneladas na minha perna. E fui esticada no banco de trás, né, jogada lá esticada. Chego em casa e aí a Atena, enfermeira, ela adotou essa posição durante todo o tempo do meu pós-operatório. A TT ficou comigo todos os momentos. É óbvio que eu tenho que agradecer muito minha mãe, minha irmã, meu pai também, por me ajudarem com tudo, basicamente, mas a TT foi um suporte emocional canino ali. Eu acho que cachorro sente muito, né, gente? Se você tá bem, se você não tá, o que tá acontecendo e tal. Pra quem acredita nessas coisas de espiritualidade, de almas gêmeas, de tudo, falam que o seu pet, ele é realmente um ser de luz enviado na sua vida pros maiores momentos de dificuldade ou de felicidade. Enfim, vocês precisam um do outro e naquele momento eu senti muito isso, porque a Atena ficou lá me passando todo o amor incondicional dela e me ajudou muito. Falo de coração pra vocês. Que bonitinha que você é, né? Curandeira Maia. Então vamos falar sobre a minha primeira semana. Minha cirurgia foi numa sexta-feira, aí sábado, domingo e até chegar na próxima sexta-feira. Muita dor, gente, muita dor envolvida mesmo, pra vocês terem ideia. No sábado, domingo e segunda, eu não conseguia sair do lado da minha cama. Eu fui tentar levantar pra fazer xixi, não consegui, chorava de dor. Não consegui tomar banho, era só na base do lencinho. Minha mãe tava trazendo tipo um balde, um potinho assim pra eu conseguir fazer xixi do lado da cama só. Ficava em pé, com muita dor, mas não conseguia andar, não conseguia sair, não tem cadeira de rodas em casa. Então, mesmo com muleta, mesmo com tudo, não dava. Simplesmente não dava. Então, eu fiquei 3 dias passando mal até, mesmo tomando o analgésico. Bom, gente, eu tô em casa. Ali normalmente onde eu trabalho, perninha, muletas. Bom, hoje é um domingo, fiz a cirurgia na sexta, dormi no hospital. Aí era pra eu ter saído às 9 da manhã do sábado, mas eu tava com muita dor, tipo uma dor surreal, a pior dor que eu senti na minha vida. Cada vez que eu deslocava o joelho, que eu falava que era a pior dor que eu tinha sentido na vida, nesse sábado, quando eu acordei, e aí precisei movimentar, porque eu ia ter alta e ia sair do hospital, foi a pior, da pior. Nunca tinha sentido isso na minha vida antes, chorei horrores, e aí a enfermeira falou, cancela a alta dela, porque não tem como eu liberar com essa dor aí que ela tá sentindo. Fiquei no hospital mais um tempo, tomei mais remédio na veia pra dor, e aí tava dopada, consegui sair do hospital, vim pra casa. Horrível também, todo o processo, muito ruim, gente. Meu Deus do céu, que dor horrível que eu tô sentindo. Só fiquei deitada desde sexta, não consegui fazer nada, não consegui tomar banho, malemassa, não consigo fazer xixi, não consigo me mexer, não consigo abrir a perna, não consigo fazer nada. Tipo, tô sentindo, óbvio, meu pé, tô começando a mexer agora. No dia que eu tomei anestesia, eu não sentia nada. Não consigo levantar a perna, tipo, estender ela assim, não consigo dobrar muito menos. Só consigo mexer meu pé. Olha, o pé eu consigo mexer, mas subir a perna não rola. O máximo que eu consigo fazer é isso aqui, ó. Agora eu entendo porque todos os médicos me falavam que a cirurgia tinha um pós chato e é por isso que eles eram mais conservadores, pra focar no fortalecimento, porque realmente é uma dor insuportável. Muito ruim mesmo. E sim, tô tomando remédio pra dor, mas dá pra sentir do mesmo jeito. Aí o que eu fiz? Fiz essa trança aqui, porque meu cabelo tá horroroso, oleoso. Consegui ir até o banheiro hoje pra lavar meu rosto, arrumar meu cabelo. Minha mãe me ajudando pra tudo. Meu pai atendo também, atendo desesperada. Mas eu não vejo a hora de passar. Eu operei na sexta, no sábado eu tava no hospital, hoje tô em casa e hoje eu tô com menos dor. Menos dor do que ontem, mas ainda tá doendo. Ontem, assim, horrível. Depois que passou a anestesia, horroroso. Muito ruim mesmo. Não vejo a hora de acabar isso aqui. Aí é ruim pra tudo. É ruim pra dormir, porque você tem que dormir com a perna esticada e elevada. Você tá sentindo dor. Eu me senti suja. Se eu não lavo meu cabelo, fica todo oleoso. Então, eu tava em estado de calamidade na minha cama. Eu chorei bastante nesses dias, na primeira semana. É realmente muito ruim. Cada movimento que você tenta dar é horrível e você se sente o lixo do cocô do cavalo, gente. Porque é só disso que eu me lembro, nos 3 primeiros dias, principalmente. E a dependência pra tudo é pra você usar o banheiro, pra você tomar banho, né? Como eu falei, nos primeiros dias eu nem consegui fazer isso. Escovar o dente. Acho que acaba sendo um desafio emocional também, porque até ontem eu tava bem, agora eu não consigo fazer absolutamente nada. E uma coisa que sim aconteceu comigo, principalmente por causa da anestesia, eles avisam, né, é que eu não consegui usar o banheiro. Estava realmente enfesada aí. Sei que não é o significado da palavra, mas eu não tava conseguindo usar o banheiro. Tive que tomar laxante. Tentei, assim, 2, 3 dias comer mamão com aveia, uns negócios assim, mas não rolou. Então, tomei laxante e... Ai, gente, assim, estou
coisa horrível. Sinceramente, a primeira semana eu realmente pensei por que eu fiz essa cirurgia. Os médicos estavam certos, falando que o pós é chato, mas não é que é chato, é insuportável. Eu não tava esperando aquela dor, foi uma dor além de tudo que eu tinha sentido na minha vida. E todas essas outras coisas que você passa e é normal, entendeu? E aí eu fui levando, né, até que acho que chegou o quarto dia, daí eu consegui ir até o banheiro, bem devagar sempre, mas consegui sempre, com a ajuda da minha mãe também, consegui entrar no banho, e aí você coloca plástico em volta da faixa. Dia de banho. Hoje é segunda-feira, então eu tô tentando tomar banho desde sexta, mãe? Sexta, sábado, segunda, 4 dias. Tudo muito chato, muito burocrático e muito dolorido, tudo. Tá todo mundo em casa dormindo já, mas só queria deixar registrado que hoje foi um dia bom. Tomei banho, lavei meu cabelo, troquei de roupa e agora tô fazendo uns exercícios aqui. Eu ainda não consigo levantar a perna. Tipo, levantar assim, não consigo. E olha a diferença que esse aqui tá inchado. É isso. Pequenas vitórias. Depois de uma semana, eu fui no médico e ele tirou aquela faixa grande que tava, mas os pontos ainda não. Hoje foi minha primeira consulta depois da cirurgia. Fiz a cirurgia na sexta passada, hoje é quinta, então não deu nem uma semana ainda. Mas ele tirou aquela faixa pesadona, me mostrou os pontos, tá horrível. Tipo assim, não tá feio, zoado, sabe? Tipo, ele falou que tá cicatrizando bem e tal, mas... Ai, uma sensação muito estranha ver os pontos no meio da minha perna, Jesus. Acho que tem uns 6, 5 por aí. Agora eu tô esperando meu pai resolver um negócio aqui no centro, e aí a gente vai pra casa e eu gravo melhor pra vocês verem. Mas é isso. Ele falou que tá tudo ok. Evoluindo. Aí, gente, foi no médico hoje, ele tirou a faixa. A Atena está horrorizada junto com a tia dela lá. Credo, né, Duda? Que coisa mais feia. E aí, ó, a diferença de um joelho pro outro. Ai, tá horrível. Tá muito grande. Ai, tá credo. Eu achei que ia ter só 3 pontinhos, mas ele falou que ele tirou o negócio daqui. Deixa eu arrepiar. Vai enfiar a câmera aqui, eu acho. Sei lá o que é isso aqui. Mas tá tenso. Ai, não mexe, não mexe! E aí, completamos a primeira semana e vamos pra segunda semana. Na segunda semana, eu começo fisioterapia. E eu tava muito animada pra começar, inclusive. Então, a primeira semana você fica na cama mesmo, só sofrendo. Meu Deus, isso aqui tá muito feio. Olha isso. Esse aqui. Eu tô com um monte de hematoma aqui embaixo. Até lá embaixo. Se quiserem ver um joelho comparado com o outro. Diferença. Que horror. Na segunda semana, aí eu já tava conseguindo me movimentar um pouco mais, usar a muleta, mas tudo com ajuda ainda. E no primeiro momento, o fisioterapeuta falou que eu podia voltar 3 vezes por semana, mas eu não queria, por mim eu faria todo dia. Nessa primeira semana de fisioterapia, segunda semana de pós-operatório, eu fiz segunda, quarta e sexta a fisioterapia. Ainda com muita dor, os exercícios da primeira semana foram bem de boas, assim, bem tranquilos, não conseguia fazer muita coisa. A ideia é você focar tanto na extensão da perna quanto na dobra. Quanto você consegue dobrar seu joelho, o foco é movimentar. O médico falou antes da cirurgia, você tem que movimentar seu pé assim, a sua perna assim, levantar e dobrar o joelho. Nossa, tô tentando. Ai, doeu demais agora. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu conseguia dobrar o joelho com muita dor, mexer meu pé, mas a perna levantar eu não conseguia. Ela ficava na cama, caída com a força total, inclusive começou a machucar o meu calcanhar, porque parece que tem 2 toneladas em cima da sua perna. Você não consegue levantar, porque o músculo da perna, basicamente, ele foi com Deus quando você fez a cirurgia, e aí a movimentação é bem limitada mesmo. Tô conseguindo sair da cama sozinha, mas é extremamente dolorida e eu tenho que usar a perna direita. Pra ir abaixando bem devagar a esquerda. Mas tá doendo, gente, muito, muito, muito. E aí vou descendo, 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 descendo. Até eu conseguir pôr o pé no chão. Aí, beleza, fiz essa primeira semana de fisioterapia. Quando eu volto na segunda semana no médico, ou seja, aí, terceira semana pós-operatório, segunda semana que eu tava entrando na fisioterapia, eu vou tirar os pontos. Tava bem cicatrizado, o médico falou tudo bem. Já tinha parado com os antibióticos. Tem essa questão também, gente, desde o dia 1 que você chega em casa tomando muito remédio. Então é antibiótico, é analgésico, é um negócio pro estômago, porque você tá tomando outros remédios. Então eu sou péssima pra engolir remédio, tinha toda essa questão ainda comigo, que era sofrida, porque eu odeio, eu não sei tomar remédio, na verdade eu engasgo. Tinha que tomar 3, 4 por dia. Quem que aguenta?
Terceira semana de cirurgia, hoje a gente vai no médico pra tirar os pontos. Agora de manhã eu tô indo na fisioterapia, meus pais vão me levar. Aí, gente, eu voltei do médico, tirei os pontos. Tá tudo marcado assim, porque tava com a faixa. E aqui onde eu trabalho, eu deitei essa minha mala aqui pra eu ficar com o pé esticado. Mas acho que vocês vão conseguir ver que tá bem inchadinho ali meu pé, eu tô até com um hematoma. Não dá tanto pra ver. Tá feio, né? Mas tá cicatrizado. Tipo assim, machucadinho, tá vendo? E agora o que eu faço? Bolsa de gelo. Coloco essa bolsa térmica aqui e fico 1 hora quase. Quando eu chego no médico na terceira semana pra tirar os pontos, ele falou que a minha mobilidade tinha diminuído desde a primeira vez, então era pra eu focar muito na fisioterapia e não fazer um dia sim, um dia não, mas sim todos os dias. Aí que eu fiquei meio bolada que nessa semana aí teve feriado, então o feriado foi na quinta, na sexta, e aí eu só teria 3 dias de fisioterapia. Eu conversei com uma amiga que eu conheço, que tem um estúdio de pilates e de fisioterapia também, e lá ela falou que tinha um fisioterapeuta focado em joelho, especializado em joelho. Eu recebi um comentário no canal de uma fisioterapeuta falando pra eu não economizar nesse momento de fisioterapia, pra eu investir mesmo, porque faz toda a diferença. Eu falei, quer saber? Vou continuar a coisa do plano, mas vou pagar uma outra também por fora em alguém que é especializado em joelho. E aí comecei a fazer as duas em paralelo, uma de manhã e a outra depois, logo em seguida, porque realmente a técnica deles é diferente, eles fazem exercícios diferentes, um é mais focado, por exemplo, em massagem, em colocar o choquinho lá pra aliviar a dor, e o outro, ele me amassa, realmente, eu quase choro de dor, eu falei pra ele várias vezes, me dá um pano pra morder. Então, tá sendo muito bom pra mim, sinceramente. Continuo nesse modelo até agora, fazendo duas ao mesmo tempo. Aí começou a ativar o músculo, comecei a dobrar mais também. Só que é isso, gente. Quando você faz a cirurgia, e isso eu comparei muito com a vez que eu desloquei o joelho, né, torci. 1, 2 semanas depois eu tava bem, mesmo que o joelho tivesse inchado ou com alguma dor, eu tava bem. Só que como na cirurgia tem corte, é até um mecanismo de defesa do seu corpo. O músculo é como se ele desligasse. Seu joelho tá ferido, então a minha coxa, minha perna, eu não sentia minha perna embaixo, fica como se fosse, assim, uma gelatina, entendeu? Então, eu não conseguia fazer esse movimento de levantar de jeito nenhum. Mas ele falou que agora com a fisioterapia e focando num leve fortalecimento, com as faixas, com a bolinha e tal, eu ia conseguir, aos poucos, fazer essas coisas que eu não tava conseguindo fazer com o músculo. E aí, o que me deixou um pouco chateada nesse processo todo é que o médico disse que em 2 semanas eu já não precisaria de muleta, ou que eu ia estar bem, mas aí eu tava na terceira semana, indo pra quarta, e eu ainda estava com a muleta, então eu falei, ai meu Deus, será que eu sou lenta? Será que eu não vou andar mais? Será que eu vou ficar assim pro resto da vida? E aí você vai pensando as coisas, mas ao mesmo tempo eu falei, não, é um processo, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Nesse processo eu também tava na terapia, né, então conversava bastante com a minha psicóloga sobre isso. Muito importante nesse processo do pós, gente, é você manter a sua mente bem também, porque se você ficar sendo negativo o tempo todo e pensando que nada vai dar certo, aí você traz essa coisa negativa pro seu corpo também. Até o chat GPT me ajudou muito com afirmações positivas pro joelho, enfim, eu a noite inteira ia rezar e falando que meu joelho, que eu podia confiar nele e que ele tava saudável, esse tipo de coisa eu fiz também. E aí chegou o dia, a gente tava entrando na quarta semana, um belo dia eu acordei e a minha perna, eu fiquei com vontade de levantar e eu levantei minha perna, fiquei realmente muito emocionada, porque era uma coisa que, assim, fazia 4 semanas que eu já não conseguia fazer isso, um porre, ficar o tempo todo com a perna só esticada e dependendo de muleta pra tudo. Eu sei que tá tudo escuro e talvez não dá pra ver nada, mas consegui levantar minha perna sozinha. Muito idiota chorando, mas quase 1 mês de cirurgia que eu não tô conseguindo levantar. Consegui agora, eu tava quase desesperançosa, falando, cara, não vou conseguir andar mais. Graças a Deus. Foi a primeira coisa que eu fiz agora de manhã. Doeu, mas foi. Que orgulho. É difícil que você tenta ver progresso, mas coisa não sai do lugar, agora saiu. Nossa, saiu, levantou muito alto. Fica deitada, eu não conseguia sentir a perna direito, sabe? Tô mais positiva agora. Eu não tava conseguindo fazer isso, não conseguia tirar. Agora, olha, tô subindo tanto, meu Deus. Minha perna ficava totalmente jogada aqui na cama. Eu tinha que fazer assim, ó, pra levantar. Toda hora. Atenta ali, tá entendendo nada, coitada. Mas agora, gente, olha isso. Meu Deus, que alegria. Teté, mamãe tá andando, minha filha. E a partir daí eu começo a fazer algumas coisas sozinha, então eu consegui entrar no banho sozinha, eu consegui me movimentar aqui dentro do quarto mesmo, porque tudo eu tava pedindo pra minha irmã, pra minha mãe, pra meu pai. Pega isso aqui, por favor, abre a janela, apaga a luz, pega um copo de água. É um saco.
Enfim, gente, eu na quarta semana comecei a ganhar um pouco mais de independência e isso pra mim foi tudo na minha vida, entendeu? Eu fiquei realmente muito feliz. Ainda com muleta, mas dando os meus primeiros passos sozinhas, inclusive na fisioterapia, os 2 fisioterapeutas começaram a falar pra eu dar uns passos assim. No começo, os primeiros passos eu fiquei com muito medo do meu joelho desmontar, eu cair. Você realmente não confia na sua perna. Eu tava colocando todo o meu peso na perna direita, mas foi indo e com passinhos de formiga mesmo, eu comecei a me movimentar pela minha casa sem muleta ou só com uma muleta de um lado. Isso na quarta semana já. Tava indo já pra quinta semana com muleta ainda, então eu acho que a muleta você só vai desapegar dela na hora que você estiver preparada, sabe? Não tem um mínimo nem um máximo pra você usar. E tá tudo bem, eu me sinto segura com ela, apesar de eu já conseguir andar alguns passos sem ela. Bom, entrando na quinta semana, então passando um mês de pós-operatório, eu me senti muito mais independente, consegui sair de casa sem ser só pra fisioterapia e pra médico, sair com uma amiga no aniversário dela, era um lugar que eu fiquei sentada o tempo todo, mas antes você não tem muita vontade, sabe? De, ai meu Deus, vou num lugar que é difícil, que vai ter escada, que vai doer, enfim, vou ficar em casa. Então eu fiquei muito isolada nesse meu primeiro mês de pós-operatório. Acho que não tem nem outra opção, né? Até pra receber visita, eu tava assim, ai, as pessoas vão vir me ver, não sei o quê. Mas daí quando vieram, eu queria ter ficado deitada mesmo, sem pensar muito, sem interagir muito, porque tem muita coisa acontecendo ao seu redor, sabe? O ideal é você ficar na sua, na paz, só esperando mesmo aquela fase passar. Porque ela passa. Só que nisso tudo eu comecei a perceber o quanto as pessoas não estão preparadas realmente, não têm a menor empatia com pessoas que têm mobilidade reduzida ou alguma necessidade especial, gente. Porque, tipo assim, eu fui nesse lugar da minha amiga e eu queria fazer xixi. A gente tava sentada aqui, tinha um banheiro aqui, tinha um banheiro lá. Eu fui no banheiro mais próximo, a mulher começou a limpar o banheiro, aí eu falei, é que eu queria usar de muleta lá, já foi um sacrifício pra chegar lá. Ela falou, tem um banheiro lá do outro lado. O banheiro lá do outro lado era, tipo assim, 5.000 passos. Eu fiquei assim, tipo... Meu Deus, a limpeza lá tava acontecendo, tal, é importante, mas depois você vai falar pra pessoa que tá de muleta, sofrendo pra andar, pra ir lá na puta que pariu, que não é fácil, cada passinho que você dá não é fácil, entendeu? Então, aconteceu muito isso dessas vezes de... Eu até postei no meu stories isso. Eu cheguei na clínica e aí a sala de espera lotada, um cara saiu correndo na minha frente pra pegar o único lugar que tava vazio, 2 mulheres se ofereceram pra levantar e dar o lugar delas pra mim, mas o resto da sala ficou olhando, tipo, inclusive homens, muitos homens lá não falaram nada, não fizeram nada. E o cara que saiu correndo, porque ele entrou junto comigo, tinha um lugar vazio, ele saiu correndo na minha frente. Ele falou, tem cadeiras livres lá na outra sala, acho que é até melhor pra você. Eu olhei pro cara dele, minha vontade era pegar minha muleta e dar na cabeça dele. Muita gente sem noção, sabe, quer passar por cima de você. Então isso me fez enxergar melhor certas situações como é que uma pessoa que depende da cadeira de rodas faz? Sempre reclamo da falta de empatia no mundo com o próximo na questão de preconceito, etc. Imagina você ter que viver com isso todos os dias. Então, chegar num lugar que você quer ir e não ter uma rampa, as pessoas não se oferecerem pra ajudar, tipo, pra mim é o mínimo isso, sabe? Também tô falando pra idoso, tô falando pra mulheres grávidas, tô falando pra esse tipo de coisa. Eu sei que isso é uma coisa que eu faço, eu me ofereço pra ajudar os outros, mas o resto das pessoas tem zero empatia, tá? É bizarro. E quando vem empatia, normalmente vem de mulher. Mas é isso, eu acho que teve progresso nesse tempo todo. Teve, né? Porque de quem tava chorando na cama, que não conseguia nem escovar o dente, nem fazer xixi, agora eu tô fazendo minhas coisas sozinha, andando pouco a pouco aí. Mas uma coisa que me pegou muito foi a questão das viagens. A gente tem grupos fechados pra esse ano. Eu não consegui ir no da África do Sul, a Bruna foi sozinha. E fiquei realmente chateada, mas não tinha o que fazer. E agora tem um grupo da Espanha. O meu médico falou que ainda era muito cedo pra eu pegar avião. Tem risco de trombose, então eu teria que fazer vários exames pra conseguir. E eu quero muito ir, né? Porque é uma viagem pra Espanha, que é um país que eu amo. Granada, que é o meu destino, assim, da vida. Quem acompanha outro canal sabe o quanto eu amo Granada. E é um grupo de intercâmbio lá, querendo ou não, é uma questão profissional. Gostaria muito de ir, mas nesse exato momento, assim, eu não sei se eu vou poder ir ou não. E eu tenho outras viagens pra depois disso. E uma semana faz diferença do quanto você tá bem ou não. Tipo, semana retrasada, eu tava péssima. Agora eu tô muito melhor. Então você vê essa melhoria. Eu fico nessa de, tipo assim, se eu não for daqui 3 semanas pra essa viagem, mas daqui 5 eu consegui ir pra uma outra viagem, as pessoas podem pensar que eu não quis ir nessa porque eu sou folgada e na outra que é, sei lá, por interesse próprio meu. Entendeu? Tá passar uma imagem errada, sendo que não é o caso. Na verdade, cada semana diz bastante se você tá apto ou não a fazer alguma coisa. E aí pensei também, como é que eu pego voos nessa condição, né? Então comecei a pesquisar sobre mobilidade reduzida e companhias aéreas. Meu medo é como vai ser isso aí quando eu precisar e começar a viajar de novo. Eu tô longe de estar com a minha vida normal ainda,
ainda, mas eu sinto mais confiança, assim, no meu joelho. Penso toda hora que agora ele está no lugar, do jeito que ele tinha que estar, e que a cirurgia foi um sucesso, não tô pensando nada ao contrário disso, então eu até me forço mais nas fisioterapias, que eu tô indo regradamente todos os dias pra melhorar o quanto antes. Eu sou a maior interessada, né, em meu joelho voltar ao normal e eu conseguir retomar minhas atividades, mas eu acho que eu tô longe disso ainda, só que caminhando, entendeu? Eu vejo, sim, uma melhora. Nesse processo todo eu aprendi muito mais sobre resiliência, sobre você confiar no seu corpo mesmo, e me fez repensar sobre o mundo, né? Eu tô numa fase agora, gente, que eu tô com 30 a mais e eu tô reaprendendo a andar. Então isso é muito louco, onde que a vida leva a gente, né? É muita reflexão que me traz, inclusive há muito tempo livre que eu estava, mas acho que como vocês perceberam, nos últimos meses, semanas aí, eu tô postando muito mais no canal, né? Vídeo de opinião, enfim, porque eu tô literalmente dentro do meu cubículo aqui. E outra coisa que eu queria falar bizarro é que como minha perna ficou, né, muito parada, eu percebi que a minha virilha inteira do lado esquerdo descamou, gente. Era uma pele seca, assim, parecia uma alergia. Então, eu não sei se isso aconteceu com outras pessoas, mas você tem que limpar muito bem essa parte e hidratar, porque a perna fica muito parada, tem muito mais atrito. Tava até escura, comparado com a direita, assim, a direita tava normal e a esquerda tava escura. Então, nesse vídeo eu fui bem overshare mesmo, passei além da conta pra vocês, porque são coisas que, eu não vi na internet, eu não imaginava que poderia acontecer, e é um saco você ver, igual, até no preparo físico, meu corpo, no geral, eu estou uma grande de uma gelatina, não consigo fazer nada, né, tô parada há muito tempo, e então se você for focar nisso, tipo, parte estética, mental mesmo, já tem todo o peso da cirurgia, você tá literalmente aprendendo a caminhar de novo, dependendo dos outros, aí sua pele tá mudando, seu corpo tá mudando, sua cabeça tá explodindo, posso falar tranquilamente pra vocês que eu acho que foi o fundo do poço no sentido de saúde, assim. Uma coisa que aconteceu no meu pós-cirúrgico é que eu me dei uma largada, gente. Então, minha pele tá brilhando, que eu passei um óleo. Mas eu tô com umas espinhas que daí eu acho que é hormonal. Mas olha isso aqui. Eu preciso fazer urgente. Tá muito ruim. Minha pele tá seca, minha unha tá toda cagada. Só que você só quer se recuperar, entendeu? Então, essas coisas viram muito segundo plano. Fazer uma skincare aqui agora e daqui a pouco eu tenho médico. Agora eu tô me reerguendo, entendeu? Então eu espero que daqui uns 2, 3 meses no máximo tudo esteja normalizado e melhor do que antes da cirurgia. Mas que é pesado, que você tem que segurar seu choro, não tanto pra dor, mas quanto o psicológico mesmo você tem. Não que você precisa segurar, sabe? Mas se você não colocar sua cabeça no lugar, você chora o dia inteiro, 24 horas, inclusive antes de dormir. A dor foi muito pior do que eu achei que ia ser, mas nas 2 primeiras semanas, assim, ela passou, tá? Então, eu não tenho arrependimento da cirurgia, eu só acho que o pós é tudo que me falaram mesmo. Chato, ruim, insuportável. O meu médico me falou que o meu pós não é o pior de todos, que o pior na teoria seria o da prótese, o meu tá entre o segundo e o terceiro pior ali. Aí isso foi uma cirurgia de reconstrução do ligamento que segura a patela pra colocar, realinhar a patela no lugar dela e ela não sair, como a minha saía com frequência. Então é isso, gente. Acho que esse é o meu relato mais sincero possível. Não quero assustar ninguém. Tipo, não vou fazer cirurgia porque eu não quero passar por isso. Mas eu sei que, assim, tá valendo a pena, por mais que seja ruim nesse momento, porque é muito pior você ficar com o sentimento de eu nunca vou saber quando vai acontecer um outro episódio. E sentir também muita dor. Toda vez que saía do lugar, meu joelho, que minha patela, né, deslocava, como chamava, a dor era tão insuportável quanto, mas ela era rápida, entendeu? E aí, de novo, eu tinha que fazer fisioterapia, de novo, eu tinha que passar por todo esse processo. Então, vai a dor toda de uma vez logo, que pelo menos na teoria, e eu acredito que esse seja o meu caso, o seu joelho vai ficar bom e você não vai ter que mais passar por isso, principalmente nessa incerteza de quando pode acontecer, porque podia acontecer em qualquer situação, entendeu? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem deixar também sobre outras cirurgias, né, o relato de vocês aí nos comentários, acho que ajuda muito essa comunidade que a gente tem aqui. É uma troca, né, de experiências e pra mim faz parte do processo. Você saber a história de outras pessoas, ver que é normal certo tipo de coisa acontecer, a humilhação e a vulnerabilidade fazem parte, como eu já falei, e eu só tenho a agradecer ao meu médico, aos enfermeiros, e minha mãe, minha irmã e meu pai, que me ajudaram muito também, e a TT, que foi a curandeira Maia, né? Eu chamo ela de curandeira Maia porque eu sinto que parece que ela quer curar você, ela quer lamber meus pontos, e não pode, obviamente, na boca do cachorro não é a coisa mais limpa do mundo, tem perigo de bactéria, enfim, então toda essa parte você tem que se preocupar também pra não dar mais problema, né? Então, tá tudo certo, tô indo bem, e não vejo a hora de tudo isso passar, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, é nóis, tchau!